Fala pessoal, aqui é o professor José, deste canal que traz toda semana uma aula nova sobre farmacologia para você. Eu sou professor de farmacologia e fisiologia e professor da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que você tem acesso no link aqui embaixo do vídeo. Bom, esse mês foi maravilhoso. Nós falamos aqui no perfil, aqui no nosso canal do YouTube, de vários conceitos do sistema nervoso autônomo. Agonistas adrenérgicos, agonistas colinérgicos, agonistas e antagonistas e seus receptores. Então eu te convido, antes de mais nada, em assistir às aulas desse mês. Busque aqui no catálogo do nosso canal e assista todas elas, maratone elas no fim de semana. São aulas diretas, são aulas feitas especialmente para você conseguir entender os receptores e agonistas e antagonistas do sistema nervoso autônomo, que é muito importante porque são muito utilizados na prática clínica. Muito bem, e nessa aula a ideia é fechar o mês, a última quinta do mês. Se você está assistindo essa aula na quinta-feira ou depois, não tem problema, mas é um fecha-mês. É para a gente realmente fechar os conceitos e a teoria do sistema nervoso autônomo e os seus medicamentos. Então eu trouxe para nós um super mapa mental. Olha só, botei na tela. Esse mapa mental, nós vamos falar dele hoje, esse fluxograma, melhor dizendo, Nós vamos falar a aula em cima desse fluxograma, que é um dos fluxogramas de tantos que tem dentro da nossa plataforma de aulas. Então, bora para a aula! Muito bem, achou que eu não ia pedir, que eu não ia solicitar o seu apoio, o seu dedinho clicando aqui no inscrever-se no canal para não perder nenhum vídeo. Por quê? Porque agora começa o mês, o próximo mês, e os temas mudam. E o nosso canal vai começar a falar de dor. Isso, de anti-inflamatórios não esteroidais, opioides, glicocorticoides, relaxantes musculares e muito mais. Então, não perca! Já se inscreve, ativa as notificações para que quando o vídeo for postado, você receba de antemão. E esse mês também nós vamos postar aqui no nosso canal uma aula sobre farmacologia e envelhecimento. Então aproveita, já clica aqui em se inscrever e não deixa essa oportunidade passar, pelo amor de Deus. Então vamos para o nosso fluxograma do sistema nervoso autônomo. Muito bem. Podemos dividir o nosso sistema nervoso autônomo, basicamente, em sistema nervoso simpático e parasimpático. Já que o sistema motor voluntário, também utiliza acetilcolina como transmissor, eu coloquei junto com o parasimpático, mas ele não faz parte da inervação do parasimpático. É uma inervação separada e ela é voluntária, ela não é automática. O que está faltando nesse sistema? Está faltando o sistema entérico, o sistema nervoso entérico, que ele é controlado basicamente muito mais pelo parasimpático, Mas ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Ele tem inervações diretas, um contato muito íntimo com o sistema nervoso autônomo. Então é como se ele estivesse abaixo, do sistema nervoso autônomo. Mas em complexidade, muitos consideram ele um cérebro fora do sistema nervoso central. De tão tamanha de tão grande que é a complexidade do sistema nervoso entérico. Então não é porque ele não está aqui que ele não é importante, bem pelo contrário, ele é muito importante. Mas, por ser um sistema que está sendo muito mais estudado atualmente, nós não temos muitos medicamentos para tratar doenças que são fruto de distúrbios do sistema nervoso entérico. Por isso que ele não está aqui. Mas poderia estar, sem problema, Mas vamos falar então do sistema nervoso simpático e parasimpático. Vocês notam que eu tô com uma voz um pouquinho anasalada. O que é isso? É congestão nasal. Eu estou precisando de um descongestionante. E nós vamos falar desses descongestionantes agora na aula. Então, olha só, eu fiquei com o nariz assim em congestão para poder falar deles. Não, eu estou passando por uma gripe e por isso que eu estou assim. Mas vamos falar dos medicamentos aqui na nossa aula também. Então, como todo bom professor, eu gosto de colocar tudo na tela e mostrar o panorama
de todo o sistema, para depois a gente ir falando um a um. Então, olha só, nós temos, lembrando que esta aula é uma super revisão, então, nossa pessoal, aproveitem, peguem caneta, peguem papel e anotem, antes que vocês peçam, aonde tem esse mapa mental, meu Deus do céu, esse fluxograma vai salvar a minha vida, vai salvar a minha prova de farmacologia, vai salvar o meu dia a dia como profissional da saúde. Bom, esse mapa mental, esse fluxograma, ele está na nossa plataforma de aulas Farmacologia Aplicada R2A, que você tem acesso aqui embaixo no vídeo, um link, clica lá e conhece, vai abrir a tua visão sobre farmacologia. Muito bem, então, temos aqui basicamente, no sistema simpático nós temos agonistas, olha só, agonistas e antagonistas. Da mesma forma, o sistema parasimpático nós temos agonistas e antagonistas. Além disso, no colinérgico, né, no sistema nervoso parasimpático, melhor falando, nós temos acetilcolina agindo em receptores diferentes. Por exemplo, nós temos receptores muscarínicos que estão relacionados com a via do parasimpático, propriamente dito. Então nós temos aqui, ó, os receptores muscarínicos direcionados aos agonistas colinérgicos e antagonistas colinérgicos. E nós temos antagonistas e agonistas do receptor nicotínico, que é um outro receptor envolvido no movimento na placa motora. Muito bem. Já no sistema nervoso simpático, nós temos os receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. Se você não lembra ou não sabe que receptores são esses, então segura aí, assiste a aula e depois você volta lá nas aulas aqui do canal para desvendar os mistérios desses receptores, que tem uma aula super 10 falando deles. Muito bem, vamos começar então falando dos agonistas adrenérgicos. O que é um agonista adrenérgico? Ele é um medicamento, uma substância que vai ativar o receptor adrenérgico, os receptores adrenérgicos. Como eu disse, eles são alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. Muito bem. Quando se ativa um receptor adrenérgico, o que vai se esperar? O efeito fisiológico do receptor, porque afinal nós temos catecolaminas, nós temos substâncias no nosso organismo que ativam esses receptores quando necessários. Principalmente quando eu tenho uma queda na minha pressão arterial. Quando eu tenho uma queda na pressão arterial e a frequência cardíaca cai, eu tenho uma ativação do sistema simpático. Então as minhas substâncias de dentro do meu organismo vão ativar os receptores do simpático. Eles são os agonistas adrenérgicos endógenos. Então eu tenho substâncias que ativam eles. Então se eles são liberados, se essas substâncias são liberadas, se o sistema é ativado, quando eu tenho uma queda de pressão arterial e uma diminuição dos batimentos cardíacos, é sinal que o objetivo dos receptores é aumentar os batimentos cardíacos e aumentar a pressão arterial, basicamente. Então, os agonistas adrenérgicos têm esse objetivo, a não ser um receptor adrenérgico que age o contrário do sistema, que é o receptor alfa 2. O alfa 2, ele é um receptor pré-sináptico que impede a liberação de vesículas na fenda sináptica, ou seja, ele vai contra a ação do sistema que ele está colocado. Então ele vai diminuir a pressão arterial, vai diminuir o efeito do simpático. Muito bem, então vamos lá. Nós podemos dividir os agonistas adrenérgicos entre aqueles que fazem ação direta sobre o receptor, aqueles que vão aumentar a concentração das catecolaminas, ou seja, tem uma ação indireta, tá aqui eles, deixa eu ampliar um pouquinho mais, e tem aqueles que têm uma ação mista, um medicamento, uma molécula, que vai tanto aumentar a liberação dos neurotransmissores, quanto atuar sobre os receptores, ativando eles. E daí nós temos então a efedrina, que tem ação mista. A efedrina vai atuar parelho em todos os receptores adrenérgicos importantes. Vocês notem que está faltando aqui o beta 3, porque o beta 3 ele é um receptor envolvido, ainda muito estudado, né? Mas ele está envolvido a princípio com lipólise, com as funções no adipócito, com funções diretas no adipócito. Então a gente não tem medicamentos voltados ao beta 3 ainda. Não quer dizer que os medicamentos não atuem nele, né, propriamente dito. Mas não tem nenhum foco nesse receptor ainda. Show? Então a efedrina atua ativando todos os receptores e aumentando a liberação de neurotransmissores. Então ela é misto. Agora, os de ação direta, eles podem ser diretamente em um receptor, sabe aquele tiro ao alvo? Ou
atirar em todos, sem ter nenhuma distinção. Ou seja, eles podem ser seletivos para um receptor ou para outro, ou não seletivo, atuando em vários, 1, 2, 3 receptores adrenérgicos ao mesmo tempo. Então, nós temos como seletivos a fenilefrina, uma agonista alfa-1, a clonidina, que é alfa-2, que vai fazer o contrário do efeito simpático, vai diminuir a pressão arterial, ou seja, vasodilatação. Nós temos a dobutamina, que é um agonista seletivo beta-1, terbutalina, que é um agonista seletivo beta-2. O que nós podemos falar deles? A fenilefrina é o precursor dos descongestionantes nasais. Exatamente, se você vai utilizar, por exemplo, a oximetazolina, que é um dos mais utilizados como descongestionantes nasais, vocês vão fazer vasoconstrição local para aumentar o fluxo de ar. E ela é o derivado da fenilefrina. Então, só que ela é não seletivo. Ela vai atuar tanto em alfa-1 quanto em alfa-2. Então, a fenilefrina é a base dos descongestionantes nasais. A clonidina é um antihipertensivo, porque ela atua ativando o alfa-2 e diminuindo a pressão arterial. A dobutamina é um cardioestimulante, porque beta-1 está no coração, quando ela estimula, ele aumenta a frequência cardíaca. E a terbutalina, ela é um broncodilatador, precursora, né? Uma das precursoras da classe dos broncodilatadores, que são fármacos que ativam beta-2 e que fazem a broncodilatação, que é o efeito do beta-2. Então, esses são os seletivos. Os não seletivos, a oximetazolina, que eu acabei de falar para vocês, que atua em alfa-1 e alfa-2, ativando os dois receptores. O isoproterenol, que ele é um precursor mais antigo, é uma molécula mais antiga que a terbutalina, como broncodilatador, só que o problema dele é que não é seletivo, e por isso que a classe evoluiu, né, para fármacos seletivos para beta-2, porque o beta-1 ele está no coração, então no momento que o isoproterenol ativa beta-2, fazendo broncodilatação, ele acaba ativando também beta-1 e causando taquicardia. Então, se evita, né? Você não tem mais o isoproterenol no mercado. Muito bem. Nós temos também a efedrina e a noraefedrina, ou seja, norefedrina e a efedrina, que são adrenalina e noradrenalina, que obviamente não são seletivos. Então vão atuar parelho, ativando todos os receptores. Além disso, nós temos a da dopamina também, que atua principalmente nos seus receptores de dopamina, mas também atua em receptores adrenérgicos. E os agonistas de ação indireta? Bom, eles vão atuar de duas formas, ou diminuindo a atividade das enzimas que degradam os neurotransmissores, ou aumentando a liberação deles da fenda sináptica. O principal mecanismo para isso é ou impedir a recaptação do neurotransmissor, o retorno dele para o neurônio pré-sináptico, ou deslocando eles das vesículas. Então, olha só, nós temos as anfetaminas, a própria tiramina, que é um agente de liberação, os inibidores da captação, como a cocaína, né, que é uma droga de abuso, os inibidores da MAO, que é uma enzima que degrada as monoaminas, e os inibidores da CONT, como entacapona. São todos os medicamentos aqui? Não, são uma parte dos medicamentos, mas tem esse conceito de divisão é muito importante para você saber o que faz os medicamentos de ação indireta. Muito bem, nós falamos então dos agonistas, diretos e indiretos, aqueles que são de ação mista também, e a seletividade dos agonistas adrenérgicos. Agora vamos falar dos antagonistas. Olha só quanto medicamento, galera. Antagonistas adrenérgicos. Nós temos aí uma divisão dos antagonistas adrenérgicos, principalmente, primeiro, em receptores. Aqueles que vão atuar em alfa, principalmente, e beta. Aí nós temos o seguinte, os antagonistas, eles bloqueiam os receptores adrenérgicos. Sendo assim, né, eles vão diminuir a pressão arterial, porque vão bloquear receptores alfa, ou vão diminuir a frequência cardíaca, porque vão bloquear receptores beta. Então, essa que é a ideia dos antagonistas, diminuir a função cardiovascular. Muito bem, o efeito, né, sobre o sistema cardiovascular, basicamente. Mas lembrando que nós temos também o alfa-2 que faz o contrário. Mesma coisa que nos agonistas, que agora, né, é o contrário. Então vamos lá. Aqueles que vão atuar em receptores alfa, eu tenho seletividade também. Então eu tenho uma divisão aqui básica entre receptores alfa e beta, e aí eu tenho a divisão de seletividade. Aqueles não seletivos, ou seja, pegam todos os dois receptores alfa, fenoxibenzamina e fentolamina. Agora, aqueles que vão atuar seletivamente em alfa-2, ioimbina. Lembra que eu usei ele no meu mestrado, testando o sistema adrenérgico,
frente ao uso de uma droga psicotrópica. Então, ele é muito usado em estudos pré-clínicos, mas existe no mercado também, e ela aumenta a pressão arterial, porque ela vai bloquear o alfa-2 e vai permitir que o sistema simpático funcione em maior intensidade, pela noradrenalina. Muito bem, e os seletivos alfa-1? Os seletivos alfa-1, nós temos a prazosina, terazosina, doxazosina, aflusosina, tansolosina, indolamina, dentre outros. Tem uma característica importante nos antagonistas alfa-1. Olha só, a prazosina, ela não tem uma seletividade a mais nos receptores alfa-1. Então, às vezes, ela é utilizada realmente para aumentar a pressão, né, diretamente a pressão arterial sistêmica, né, fazendo vasodilatação. Agora, a doxazosina e a tansolosina são mais seletivos para um subtipo de receptor alfa do trato geniturinário. Então, às vezes, eles são utilizados para outras funções que não para pressão arterial, para aumentar, para fazer uma diminuição, da pressão arterial. A prazosina é utilizada como antihipertensivo, mas uma escolha mais adiante, né, numa quarta, terceira droga para hipertensão. Muito bem, então esses são os receptores, os antagonistas dos receptores alfa. Vamos para os antagonistas do receptor beta, os chamados beta-bloqueadores. Tenho certeza que você já ouviu falar dos beta-bloqueadores. Então, olha só, de novo, nós vamos dividir eles em seletividade. Os não seletivos, os seletivos para beta-1, os não seletivos com função vascular e os seletivos com função vascular. Muito bem, o que significa isso, meu Deus? Eles são gerações de beta-bloqueadores. A primeira geração, ela não é seletiva. Ela atua em beta-1 e em beta-2. Qual é o principal problema disso? Eles são antagonistas, bloqueiam os receptores beta. Se eles bloqueiam o receptor beta-1 com o objetivo de diminuir a frequência cardíaca, que é o objetivo terapêutico, mas também bloqueiam o beta-2, causam broncoconstrição. Em algumas situações, isso é muito prejudicial para o paciente. Então, não se deve fazer isso num paciente com asma, por exemplo. Imagina, já está com dificuldade de respirar, vai fazer broncoconstrição, ele não vai conseguir respirar mesmo. Um paciente com enfisema, DPOC, então, idosos também, só por ser idoso, já tem uma dificuldade maior em fazer as trocas gasosas, né? Qualquer problema, qualquer infecção no trato respiratório pode comprometer a função respiratória. Então, tem diversas contraindicações de origem pulmonar. Então, os não seletivos como nadolol, pindolol, propanolol, timolol e sotalol têm que ser utilizados com cuidado, eles precisam ser utilizados com cuidado em pacientes com problemas pulmonares, porque eles não são seletivos para os receptores beta-1 e beta-2. Além disso, por atuarem só no coração, só bloqueando receptores cardíacos, a pressão arterial tende a responder essa diminuição da frequência cardíaca com aumento de pressão, que se chama reflexo pressórico. Então, em alguns momentos, especialmente no início do tratamento, o paciente pode sentir que a pressão aumentou um pouquinho por causa que ele está atuando só no coração. Se ele não utilizar nenhum outro medicamento que diminui a pressão dos vasos, né, ele vai sentir um aumento de pressão sim. Muito bem. Agora, beta-1 seletivo, aqueles então segunda geração, que são seletivos para o coração, que é o objetivo da classe, bloquear, diminuir a frequência cardíaca, né? Os seletivos beta-1, que são na segunda geração, são, por exemplo, atenolol e metoprolol, os principais, mas tem o bisoprolol e o esmolol. Esses medicamentos, então, eles não vão atuar tanto no beta-2. Agora, se eu aumento a dose, por exemplo, tem o atenolol de 100mg, de 25 até 100mg. O atenolol de 100mg, ele pode sim causar broncoconstrição, porque depende da dose. Nenhum medicamento na farmacologia inteira, meu Deus, espero que eu não esteja falando bobagem, que é 100% seletivo. Ele sempre vai ter uma seletividade relativa ao receptor. Então, ele vai ser mais seletivo para o receptor beta-1, né, o atenolol, do que o propanolol. Mas se eu aumentar a dose do atenolol, ele pode sim atuar em beta-2 também, né? Muito bem, então os beta-1 seletivos são de segunda geração. Eles continuam fazendo o reflexo pressórico porque eles não atuam nos vasos, da mesma forma que a primeira geração. Eles atuam mais seletivo para beta-1, mas não atuam em vasos. Então, no começo do tratamento, também pode ter um aumento na pressão arterial como reflexo do efeito deles no coração. Lembrando, se o paciente não utiliza nenhum outro medicamento para hipertensão, o que é difícil. Monoterapia com beta-bloqueador quase não existe mais. Vamos lá. Terceira geração, ela é dividida
em dois grupos de fármacos, a terceira geração de beta-bloqueadores. Naqueles que são seletivos para beta-1 e atuam nos vasos. Qual que é a diferença da terceira geração para as outras? São medicamentos que atuam como vasodilatadores. Então impedem esse reflexo pressórico, são mais completos, vamos dizer assim. Atuam no coração e nos vasos sanguíneos. Só que tem uma divisão dentro da classe da terceira geração, que é dos seletivos ou não. Então eu tenho medicamentos da terceira geração que são seletivos para beta-1 e tenho medicamentos da terceira geração que não são seletivos. Então quem são aqueles que são da terceira geração e que não são seletivos para beta-1 e para beta-2? Ou seja, também são contraindicados para pacientes que têm problema pulmonar. Vamos lá. Carteolol, Carvedilol, que é o mais utilizado, e Labetalol. Então eles são da terceira geração, eles têm função vasodilatadora também por diversos mecanismos e não são seletivos. Atuam em beta-1 e beta-2, bloqueando os dois receptores numa proporção muito parecida. Já a terceira geração Plus, como muitos chamam, ela é seletiva para beta-1, e tem função vascular também. Então não tem nenhuma contraindicação, né, a princípio, a não ser que aumente muitas doses desses medicamentos para pacientes com problemas pulmonares e não tem o reflexo pressórico, que é fruto da ação vasodilatadora que a classe tem sobre o sistema cardiovascular. Quem são eles então? O betaxolol e o nebivolol, que é o mais utilizado. Então, qual que é a ideia quando você estuda os beta-bloqueadores? Entender essa divisão, entender o que é o reflexo pressórico e o efeito dos receptores beta-1, o efeito sobre os receptores beta-1 e beta-2. Lembrando que beta-1 está no coração, em sua maior quantidade, porque só temos um coração. E o beta-2 está nos pulmões, porque a princípio, né, gente, nós nascemos com dois pulmões. Então, lembrem disso. Muito bem. Sistema simpático, olha só, já vimos todos os medicamentos, praticamente esquematizamos todos eles no sistema nervoso simpático. Vamos para o parasimpático agora. Pega o cafezinho, toma um cafezinho e bora para o parasimpático. Muito bem, nós temos os agonistas colinérgicos, ou seja, vão atuar nos receptores de acetilcolina no parasimpático. Quais são os receptores de acetilcolina? M1, M2, M3, M4 e M5. M4 e M5 estão mais no sistema nervoso central. M1, M2 e M3 estão mais na periferia, mas os mais utilizados, os mais alvos, né? Os que são os principais alvos, melhor dizendo, dos medicamentos é o M1 e o M3. Show? Mas aqui nós estamos falando de agonistas. O parasimpático ele diminui a frequência cardíaca sobre os receptores muscarínicos. O parasimpático ele diminui a função do sistema cardiovascular como um todo. E ele é um procinético no nosso trato gastrointestinal. Ele vai aumentar o peristaltismo, vai estimular a digestão. Então o foco do parasimpático, quando ativado, é sistema gastrointestinal e geniturinário. Funções desses dois sistemas. Em paralelo, ele não vai atuar tanto no sistema cardiovascular, a não ser que tenha um efeito muito grande do parasimpático no sistema cardiovascular. Então aquela ideia que a gente ouve, um é positivo e o outro negativo. Pessoal, tirem isso da cabeça. O parasimpático e o simpático têm objetivos diferentes. O simpático ele tem o objetivo de função cardiovascular, principalmente. E o parasimpático tem função gastrointestinal e geniturinária. Eles se complementam como controle, como controle do sistema nervoso autônomo. Muito bem, claro que a acetilcolina vai atuar antagonicamente ao simpático no sistema cardiovascular. Mas o potencial que o simpático tem de ativar o sistema cardiovascular é muito maior que o parasimpático tem de bloquear. Afinal, a organização do simpático na periferia é com gânglios. E os gânglios é uma forma de aumentar o efeito de uma transmissão simpática, né? Se você não lembra da organização, volta aqui no perfil, depois assiste às aulas do sistema nervoso central, organização do sistema nervoso autônomo, que eu tenho certeza que você vai sair fera daqui do nosso canal falando do sistema nervoso autônomo. Muito bem, os agonistas colinérgicos, eles também têm sua diferença. São indiretos, ou seja, aumentam a concentração dos neurotransmissores, no caso a acetilcolina, ou atuam diretamente nos receptores colinérgicos. Por exemplo, ésteres de colina. Eles são metacolina, carbacol e betanecol. São agonistas colinérgicos diretos sobre os receptores colinérgicos, receptores muscarínicos. Os alcaloides, metacolina, pilocarpina e muscarina, são diretamente ligados também
aos receptores de acetilcolina. Agora, os indiretos, eles são inibidores da acetilcolinesterase, a enzima que degrada a acetilcolina. Eu tenho eles de ação reversível ou irreversível. Quais são os principais antagonistas de acetilcolinesterase reversíveis? A neostigmina e a fisiostigmina, tá? Os outros também são utilizados, existem, mas não são os principais como esses dois. Muito bem. E agora, os antagonistas, nós vimos os agonistas, aqueles que aumentam o efeito do parasimpático. Aqueles de ação direta sobre os receptores e aqueles de ação indireta, ou seja, que aumentam o neurotransmissor da fenda sináptica, acetilcolina, e por isso aumentam o processo do parasimpático. Agora nós vamos falar dos antagonistas colinérgicos, são aqueles que bloqueiam receptores muscarínicos ou nicotínicos, beleza? De um lado aqui esquerdo nós temos os bloqueadores dos receptores nicotínicos, chamados de bloqueadores neuromusculares. Por que isso? Porque o receptor nicotínico está ou no gânglio do simpático ou lá na placa motora, no músculo esquelético, fazendo contração muscular. E os antagonistas muscarínicos, aqueles que vão atuar no nosso trato gastrointestinal, no olho, por exemplo, também que tem receptores muscarínicos, ou no trato geniturinário, tá? Muito bem, nós temos agora uma divisão por origem. Nós temos aqueles que são naturais, por exemplo, atropina e escopolamina. Inclusive a atropina, ela pode ser utilizada por intoxicações lá por organofosforados, né? É uma opção. E nós temos os sintéticos, aqueles que vão ser mais seletivos, porque afinal os naturais vão atuar em todos os receptores de acetilcolina. A escopolamina, por exemplo, é um antiespasmótico. Ela vai diminuir a contração que a acetilcolina faz no nosso trato gastrointestinal, é usada para cólica, né? Então eles vão atuar em todos os receptores muscarínicos com uma sensibilidade, com uma afinidade semelhante. Agora os sintéticos, eles são mais selecionados. Por exemplo, antagonistas M1. Nós temos o trexfenidil, nós temos a pirenzepina, nos agonistas diretamente no M2, a metoctramina, nos antagonistas dos receptores M3 especificamente, darifenacin, solifenacin, oxibutinina, olha só, utilizado para quem tem que não consegue segurar a urina, né? Que tem incontinência urinária, ele faz a retenção urinária, né? E os antagonistas M1 e M3, como por exemplo a tropicamida e o ipratrópio, muito utilizado na nebulização para diminuir a secreção do pulmão, né? E assim por diante. Muito bem. E os antagonistas do receptor nicotínico agora? Eles são bloqueadores neuromusculares. Eles vão bloquear a contração muscular que a acetilcolina faz. Só que agora eles bloqueiam receptores nicotínicos. Quem são eles? Eles podem ser agonistas despolarizantes e antagonistas. Tem as duas opções. Um agonista despolarizante, ele vai atuar ativando o receptor nicotínico, e daí vai ter uma despolarização, o músculo vai contrair, e logo em seguida ele não vai sofrer mais ação nenhuma da acetilcolina. Ele tem potencial de fazer uma despolarização rápida, e aí o músculo fica flácido. Então por quê? Porque ele tem uma ativação do receptor e depois ele fica no local do receptor e impede a ação da acetilcolina. O efeito do agonista despolarizante é um efeito relaxante muscular, só que tem uma despolarização inicial. Quem é ele? Succinilcolina. Além dele, então, nós temos os antagonistas, aqueles que vão bloquear o receptor de acetilcolina. Então eles vão demorar um pouquinho mais para fazer efeito, mas eles não têm a despolarização. Eles são antagonistas adespolarizantes. Quem são eles? O curare, o atracúrio, o doxacúrio e o mivacúrio, e o pancurônio e o vecurônio. Então nós temos antagonistas que não vão fazer a despolarização inicial. Eles simplesmente vão bloquear o receptor e impedir a contração muscular. São medicamentos, por exemplo, utilizados para a intubação do paciente. Muito bem, galera, espero que vocês tenham gostado dessa visão geral do sistema nervoso autônomo, que eu sou apaixonado. Bom, eu sou suspeito em falar, né? Eu sou apaixonado por toda a farmacologia, mas a farmacologia desse sistema nervoso eu adoro muito mais, tanto central quanto periférico. Muito bem, essa foi uma visão dos medicamentos para você ter uma ideia de o que estudar. Aqui no nosso canal tem vários vídeos aqui desse mês que passou falando do sistema nervoso parasimpático.
E você pode revisar mais ainda esse sistema só assistindo gratuitamente esses vídeos, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, acompanhando o nosso canal Farmacologia Fácil, que traz vídeos novos para você toda semana. E se você quer aprofundar mesmo, de verdade, a farmacologia, com um método de ensino que aproxima todo esse conteúdo do teu dia a dia na prática e ainda pega insights da fisiologia, da patologia, da bioquímica, colocando tudo já junto num pacote para você entender todo o sistema, como funciona, para que serve, qual a dose, como que faz o uso do medicamento. Se você quer realmente aprender isso, aí é na plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é a nossa casa, que é o nosso sistema de ensino que você conhece, clicando no link aqui embaixo do vídeo e sendo nosso aluno dia após dia. Inclusive, contato direto comigo para poder conversar, trocar ideia, acesso à comunidade, né, e muito mais. Então, desculpe essa voz anasalada, a gente não espera, né, um pós-gripe, mas estamos aí e com certeza você vai aproveitar esse vídeo, apesar do narizinho ali, ó, fechado no professor. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.